Olá, crianças. Oi. Vamos para a parte de hoje, ver que trama foi essa que começou a acontecer, né? É muito triste, né? Saber que planejavam a morte de Jesus, né? Um homem que veio para trazer palavras de amor, trouxe cura, né? Abençoou muitas pessoas, tinha uma palavra de paz, de amarmos uns aos outros, então, mas infelizmente existe muito coração mau, né? Invejoso. Então a gente viu na última vez que os sacerdotes queriam arrumar um jeito de matar Jesus, né? Um jeito de prender ele, fazer alguma coisa, porque o povo queria que ele fosse rei. Então, de algum jeito, precisava acabar com aquilo. Bom, o que aconteceu nessa parte foi a expressão de um coração muito mau. Vocês sabem que Jesus, ele andava com os amigos dele, né? Que eram Com os os 12 discípulos. discípulos, certo, Elô? Então, ele andava com esses 12. Tinha um desses 12 que era o Judas. O Judas, ele andou com Jesus, ele viu todos os milagres de Jesus. Mas, infelizmente, ele não deu seu coração de verdade para a mudança. Por que eu estou falando isso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse coração de Judas, que foi a partir dele que teve todo o planejamento dessa traição, infelizmente. A gente viu que os sacerdotes queriam dar um jeito e ele sabia disso. Mas por uma coisa errada no coração, que ele não se deixou tratar, é que acontece a partir de um amigo, né, de Jesus, essa traição. Claro que Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele não tinha dado de verdade o coração para mudança, mas Jesus nunca destratou ele, nunca. Jesus sempre tratou ele como os outros, porque o coração mau era de Judas, não era de Jesus. E Jesus nos ensina isso também. Então teve uma passagem onde Judas, ele mostra muito o coração dele, né? E eu vou falar um pedacinho dessa história do coração de Judas. Vocês lembram que Jesus chegou em Jerusalém, foi aquela festa, tudo, né? Certo? Sim. Só que um pouquinho antes dele chegar em Jerusalém, ele passou na casa de outros amigos, né? De Marta, Maria e Lázaro. Lázaro foi uma outra história que depois a gente pode contar com detalhes, mas Jesus, ele ressuscitou o amigo dele que já estava morto há alguns dias, ele ressuscita Lázaro, né? E eles estão lá na casa deles, né? Ele passa por lá antes de chegar em Jerusalém. E aí Maria, ela amava Jesus, amava ouvi-lo e os seus ensinamentos, e ela queria sempre ouvir as palavras de Jesus, porque ela sabia que vinham de Deus. E ela, para querer agradecer e agradar a Jesus, ela traz uma coisa muito importante para ela. E aí Jesus está lá, né, que é esse pedacinho aqui, e aí Marta traz uma coisa para ele. É um jarro. Nesse jarro contém um óleo muito, tem muito perfume, muito cheiroso, né, que a gente fala. E um óleo também muito caro. E aí na hora que ela despeja aquilo em Jesus, ela unge ele, né? Então ela joga um pouco na cabeça de Jesus, ela lava os pés de Jesus. Naquele momento os 12 estão com ele. E aí Judas se levanta e ele fala assim: "Nossa, mas por que não vende esse óleo?", né? Ele poderia vender até por 300 moedas. E aí todo mundo olha para ele, né? Eu acredito. E aí ele, para se consertar, fala assim: mas e aí para doar para os pobres? Só que não, né? Não era esse o coração dele de doar para os pobres. Mas Jesus olha para Judas e fala assim: Judas, os pobres você sempre terá com você. A mim não. Porque Jesus sabia para o que ele veio e o que iria se cumprir, né? E aí ele fala isso para ele, fala: ela me unge, né, o meu corpo. E aí ele até fala sobre a questão da morte dele, mas eles não entendem, né? E aí naquele momento Jesus, o Judas, ele deixa expressar por um impulso o coração ganancioso dele, né? E tenta justificar dizendo que, na verdade, seria o dinheiro que poderia dar para os pobres, né? Bom, isso foi só pra gente falar um pouquinho do coração de Judas. E aí o que aconteceu nessa trama, né, para que pegassem Jesus? Judas, ele com esse coração ganancioso, ele tá lá vendo que aqueles sacerdotes, eles têm dinheiro, né? E ele pensa:
Bom, eu vou lá fazer uma proposta para eles. Daí ele vai, né? Daí a Elo vai ler um pouquinho, um pedaço, daí a gente volta. Ela vai ler o que está escrito aí na nossa história. Vamos ver, aqui tem lição bíblica, Mateus 26, 14 a 16 e 47 a 50. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de matar Jesus. Foi então que Judas, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? Pagaremos a você 30 moedas. Judas aceitou e começou a criar uma oportunidade para entregar Jesus. E aí, então, eles pagam as 30 moedas para o Judas, né? E aí Judas sai de lá e começa a tramar um jeito para entregar Jesus. E vocês veem que coisa, né? Os sacerdotes não foram procurar Judas. Eles não foram atrás dos 12. Né? Judas é que foi atrás dos sacerdotes para oferecer Jesus por dinheiro. Isso é o mais triste. Né? Um dos 12 discípulos que tanto caminhou com Jesus, tanto viu o que Jesus fez, todos os seus milagres, toda a sua palavra, a palavra de Deus, né? A caminhada ali com Jesus, e ele então se oferece, né, para que eles peguem Jesus, né, por dinheiro, tá? E isso nos ensina também que a gente deve dar o nosso coração para Deus. A gente conhece o nosso coração, Deus conhece também, mas nós precisamos a cada dia reconhecer de fato quem nós somos, porque senão a gente vai para a igreja, nós vamos caminhar com crentes, nós vamos andar com eles, mas nós nunca vamos ter o nosso coração transformado, né? Porque ir para a igreja não traz salvação, falar que a gente gosta de Jesus, da palavra dele, não nos traz salvação, né? Nos traz mudança, restauração, mas a partir da nossa iniciativa, né, a gente precisa querer, porque senão a gente traz Jesus mesmo no nosso dia a dia, fazendo aquilo que não devemos, né, pensando e fazendo aquilo que não se deve fazer, aquilo que não é vontade de Deus. Nós fazemos coisas erradas? Sim, mas a gente deve dar o nosso coração cada vez mais para que isso não aconteça, né? Nos arrepender, mudar de atitude. É isso que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então, esse é um pedacinho da história de hoje. Amanhã a gente vai falar como que se cumpriu esse plano, então, de Judas. Porque aí depois ele ficou buscando uma oportunidade para chamar os sacerdotes, então, e os seus soldados para que pegassem Jesus. E aí, amanhã a gente vai falar como isso aconteceu. Combinado? Até amanhã. Tchau!